Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula de História. O tema da aula de hoje é sobre a Revolução Francesa, parte 2. Vamos lá? Bom, gente, recapitulando algumas coisas da aula passada, o terceiro estado não aguenta mais a pressão do rei francês, mais os privilégios dos nobres e do clero, e acabam se declarando Assembleia Constituinte, cujo objetivo era criar uma nova constituição para a França que limitasse os poderes da coroa francesa, que limitasse os poderes do rei. Só que as notícias do que estava acontecendo no palácio e do terceiro estado se declarando Assembleia Constituinte acabaram atingindo as ruas francesas. Então a população francesa ela começou a ver naquilo uma esperança de que a Assembleia Nacional pudesse trazer mudanças para a sociedade. E aí então a população começa a sair nas ruas e se manifestar em favor aí dessa Assembleia e contra o poder absoluto do rei. Só que o que vai acontecer? Quando ocorre várias manifestações, vão começar a surgir também boatos nas ruas francesas. E surgiu um boato de que o rei Luís XVI iria mandar prender os representantes do terceiro estado. E aí sim a revolução começou de vez, porque a população começou a atacar os nobres e os membros do clero nas ruas, começou a tomar lugares que eram símbolos do poder absoluto. Então, literalmente começou um momento de uma guerra civil nas ruas francesas. Bom, e aí o que acontece? Milhares de pessoas começaram a sair nas ruas de Paris. E a primeira atitude dessa população revoltosa foi invadir a Bastilha. A Bastilha era o local para onde o rei Luís XVI enviava os prisioneiros políticos. Ou seja, todos aqueles que eram contrários ao seu governo eram enviados para essa prisão. E basicamente ela era o símbolo do poder absoluto do rei. E dessa forma, como símbolo, as pessoas acabaram invadindo a Bastilha, dominando então essa prisão. O que as pessoas queriam? As pessoas queriam reafirmar que o rei na França ele não tinha mais o poder absoluto. Então, ao tomar o símbolo de poder absoluto do rei, as pessoas queriam mostrar que o rei havia perdido o seu poder. Só que isso não ficou apenas nas grandes cidades. Esse movimento ele também chegou nas áreas rurais da França. E aí houve o episódio conhecido como Grande Medo. O Grande Medo foi uma reação dos nobres espalhando boatos de que eles se vingariam por terem perdido suas terras e terem tido as suas propriedades invadidas. E aí começa uma briga mesmo, uma guerra entre essa nobreza e a população rural de camponeses. Inclusive ocorrem diversas mortes nesses enfrentamentos. Bom, enquanto as coisas estavam literalmente pegando fogo nas ruas francesas, o terceiro estado ele continuava redigindo uma nova Constituição para a França. E o primeiro documento dessa nova Constituição foi a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração ela foi baseada nos princípios iluministas e defendia a ideia de que os homens nascem e devem permanecer livres e iguais perante a lei. Ou seja, acabou aquela ideia de nobre, clero, ter privilégio em relação ao terceiro estado. Se todos são iguais perante a lei, todos devem ser tratados por iguais. Então, se um paga imposto, o outro também deve pagar imposto. E aí também foi assinado os direitos do homem,
que deveriam ser garantidos pela legislação e respeitados pelo poder público. Ou seja, o rei, o governante, ele deve garantir os direitos da população, os direitos básicos da população, e cabe à população respeitar esses direitos. E em 1791 foi lançado também os princípios de igualdade jurídica e de liberdade econômica, que seria o que? A não intervenção do Estado na economia. O rei, ele não podia mais interferir nas decisões econômicas, principalmente da burguesia. Bom, gente, basicamente essa declaração de direitos do homem e do cidadão, ela vai ser uma base muito importante para a formação do mundo capitalista. Então, grande parte do pensamento em torno do mundo capitalista é inspirado nessas ideias iluministas que foram postas em prática pelos franceses. E aí a revolução, ela acabou tendo muitos símbolos que representam esse momento aí da história. Então, o primeiro símbolo que a gente tem da revolução é a bandeira francesa, a bandeira de 3 cores. Ela foi adotada 3 anos após a revolução. Por quê? Quando você faz uma revolução, você muda toda a estrutura de uma sociedade. Então você precisa apagar os símbolos que lembram o antigo regime e colocar um novo símbolo que vai fazer referência a esse novo momento, a essa nova história. Então a bandeira da França foi substituída e eles colocaram essa bandeira que aparece aí na imagem. A bandeira francesa, ela representa a divisão dos poderes. Então, o azul seria o poder legislativo, o branco o poder executivo e o vermelho seria o poder do povo francês. Essa bandeira também representa o lema que foi instituído durante a Revolução Francesa, que é o lema de liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, outro símbolo da Revolução foi o barrete frígio vermelho. Essa toquinha, espécie de toquinha, ela era utilizada na Roma Antiga pelos ex-escravos. E por isso ela acabou sendo adotada pelos franceses como uma ideia de liberdade. Então, durante a Revolução, muitos dos revolucionários usavam essa touca na cor vermelha. Bom, o terceiro símbolo é uma mulher jovem. Por que uma mulher jovem? Para os franceses, a mulher jovem representava a ideia de liberdade. Então, em muitas imagens e ilustrações que representam as manifestações da época, aparece a figura de uma mulher. Isso se deve também ao fato de muitas mulheres realmente terem lutado durante o processo da Revolução Francesa. Elas realmente saíram nas ruas e no meio da Guerra Civil elas lutaram em nome aí da liberdade. Uma outra característica de ter a representação da mulher, da figura da mulher, é que os franceses naquela época eram uma sociedade extremamente patriarcal. Então eles acreditavam que quando uma mulher estava no poder, era um período de confusão dentro da sociedade, um período de muito transtorno dentro da sociedade. E era o momento em que eles estavam vivendo, porque era um momento de revolução, de revolta da população contra o governo. Então o governo estava instável e a mulher era sempre associada à ideia de instabilidade, a ideia mais emocional, menos racional das coisas. Bom, gente, além desses símbolos, a gente também tem o hino nacional da França, que faz referência à Revolução Francesa.
Bom, quando foi feita a nova Constituição e a gente teve a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, para muitos membros do terceiro estado, a revolução poderia terminar por ali, porque os poderes do rei foram reduzidos e para eles poderiam terminar ali porque eles já tinham a liberdade econômica. Então foi um momento que os representantes do terceiro estado começaram a se desentender e eles acabaram se dividindo em dois grupos, o dos girondinos e o dos jacobinos. Então, o que defendiam os girondinos? Os girondinos, eles não vão se opor a um governo monárquico, mas eles queriam transferir o poder para o parlamento, criar uma monarquia parlamentar assim como era na Inglaterra. Eles queriam pagar menos impostos e ter liberdade econômica. Eles eram favoráveis ao voto censitário. O que seria o voto censitário? Somente uma camada social que tivesse uma renda estabelecida poderia participar da política, ou seja, só quem tem dinheiro pode votar. Queriam também manter a escravidão nas colônias francesas e achavam que a divisão de terras era uma traição ao direito de propriedade. Então, basicamente, eles queriam manter as estruturas que haviam na França com aqueles que têm maior poder econômico no poder e limitar a participação popular. Na Assembleia Nacional, eles vão se posicionar à direita da sala. Por isso que o termo direita é utilizado até hoje na política. Ela se refere àqueles partidos que são mais conservadores, que defenderiam aí o direito das camadas mais altas da sociedade. Então, todo partido que é mais conservador, pensa mais nas questões econômicas e tende a proteger mais os interesses da elite, são considerados partidos de direita. Bom, os jacobinos. Os jacobinos, eles defendiam mudanças que naquela época eram consideradas radicais. Então eles eram contrários à monarquia, eles queriam a implantação de uma república na França. Eles acreditavam que os cidadãos da França deveriam ter o direito a voto, ou seja, todos os cidadãos, tá? Não é somente aqueles que têm dinheiro. Lembrando que quando a gente fala de todos os cidadãos, não se inclui as mulheres. Eles eram também favoráveis à abolição da escravatura e do tabelamento de preços, você criar um preço fixo para que as camadas mais pobres possam ter acesso. Basicamente, para eles não bastava o fim dos impostos feudais, eles queriam a divisão das terras entre os camponeses, que é a famosa reforma agrária. Na Assembleia Nacional, eles vão se posicionar à esquerda da sala. Por isso que o termo esquerda é designado hoje para aqueles partidos considerados mais populares, mais radicais. Então, esquerda seriam aqueles partidos que querem mudanças mais profundas dentro da sociedade, que atingem mudanças não só econômicas, como também mudanças sociais. Então, gente, essa ideia de que a esquerda é comunista, a esquerda é socialista. Não, a ideia de direita e de esquerda surgiu na Revolução Francesa e estava estabelecido de acordo com a própria burguesia. Então, tanto a direita quanto a esquerda, os membros eram burgueses. A diferença é que um queria limitar os direitos políticos para uma elite econômica e o outro queria ampliar esses direitos políticos para uma boa parcela da população. Então, os mais conservadores, que não queriam grandes mudanças, eram a direita, os que queriam mudanças mais radicais, mais significativas, eram consideradas esquerda. E até hoje
eles utilizam esses termos dentro da política. Então, direita seriam os partidos conservadores que vão pensar mais nas questões econômicas do país, e esquerda seriam aqueles partidos mais radicais que vão buscar pensar mais nas questões sociais do país. Bom, além desses dois partidos, a gente também tem o Clube dos Cordeliers, que eram compostos aí pelo povo de maneira geral, inclusive artesãos e trabalhadores que vinham das áreas mais periféricas da França. Eles tinham uma ideia ainda mais radical, porque eles aceitavam a participação das mulheres, eles tinham um caráter mais democrático e um posicionamento um pouquinho mais radical, justamente por aceitar a participação das mulheres, trabalhar com as camadas mais pobres da população. Os principais debates giravam em torno da política e de como fiscalizar as ações do parlamento. Afinal, tudo bem, nós derrubamos o rei do poder, o rei teve seus poderes limitados, mas como vamos fiscalizar as ações dos parlamentares, dos deputados, dos senadores, para que não haja corrupção, para que eles não explorem a população e realmente defendam os interesses da sociedade. Bom, gente, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho das fases da Revolução. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.